Ricardo Ventura fez um vídeo falando sobre o tal profeta ou pastor mirim Miguel. O prejuízo que esses falsos profetas de internet têm trazido para a igreja é tremendo. Não que eles manchem ou maculem a igreja em si, porque a igreja de Cristo não é maculada com essas coisas e nem é maculada com nada. Mas a imagem da igreja junto à sociedade, que não faz parte da igreja, que não são membros da igreja, junto àquelas pessoas que não têm o estudo, não têm o conhecimento da palavra de Deus. E isso tem desdobramentos. Eu assisti um vídeo do Ricardo Ventura, que tem um site muito legal, uma página, um canal muito legal, que é Não Minta Para Mim. O Ricardo Ventura é um profissional que ele faz leitura corporal, leitura da expressão corporal, da linguagem não oral, né, da linguagem corporal, porque o nosso corpo fala, nossas expressões falam algumas vezes mais do que a própria palavra, do que o próprio vernáculo, do que a própria oratória. Então, o Ricardo Ventura é um cara inteligentíssimo, é um cara que é conhecedor dessa área, mas, contudo, porém, todavia, ele fez um vídeo sobre o tal pastor mirim aí, ou o profeta mirim, ou como queiram chamar, o tal do Miguel, e ele não explicou apenas a área dele, ele poderia ter se restrito apenas à área dele, ter restringido o seu comentário, né, o seu estudo apenas à área dele, apenas à questão do se é verdade, se é mentira, se aquela pessoa pelas expressões está falando uma verdade, ou pelo menos no que ela crê, ou falando algo que ela não crê, e a sua expressão facial, corporal entregaria isso. O que aconteceu foi que, infelizmente, né, o Ricardo Ventura, ele, especialista que é, ele começou até esse vídeo dele falando, dando uma introdução, fazendo ali uma introdução, e aí pegou um livro, né? Ele, como assim? Ele se esticou assim, e aí pegou um livro para falar desse livro, só que ele não queria falar desse livro. Na verdade, tinha uma Bíblia em cima da mesa dele, que ele teve que tirar para pegar esse livro, e depois ele colocou essa Bíblia de uma maneira que ela ficou o tempo todo visível no vídeo dele. Não recrimino, é uma estratégia de um profissional que entende de linguagem não verbal, né? Eu sei até que Bíblia era aquela Bíblia ali, muito provavelmente era uma King James versão atualizada, uma da capa vermelha, que está até desgastando a capa, mas aquele desgaste da capa não é por uso, não. Aquele desgaste da capa porque este modelo da Bíblia King James vermelha, que tem a capa vinho, ela, mesmo sem você manusear, com o tempo ela começa a desgastar a capa, né? Eu sei disso, né? Até dei uma Bíblia dessa ao padre Kelman, quando ele esteve no meu escritório, agora há pouco tempo, há um mês mais ou menos, eu tinha uma Bíblia dessa lá, ele achou bonita e eu dei para ele esse exemplar da Bíblia. Mas vamos lá ao que interessa. A questão é que, a partir do momento que um profissional desse vai falar da área dele, né? Que é linguagem não verbal, linguagem corporal. Ele analisa vídeos. Ele diz: essa pessoa está mentindo ou está falando a verdade? Essa pessoa vacilou, essa pessoa não vacilou, essa pessoa titubeou. E ele pelo que eu sei, pelo que eu tenho assistido, alguns vídeos deles, quando eu gosto, quando eu quero saber alguma coisa daquela pessoa que ele vai falar, eu assisto e realmente é muito interessante. E acredito no trabalho dele. Porém, ele não deveria ter entrado no campo do evangelho, porque ele falou uma grande tolice. Ele falou algo que não é verdade. Né? Não creio, penso que ele não falou isso de maneira proposital. É algo que ele acredita mesmo. E é até bom para, se você acredita como ele, você parar de acreditar nisso. Para você crer na palavra da forma que é a palavra. O que foi que aconteceu? O Ricardo Ventura, quando fez a análise lá do tal do Miguel, ele começou a falar que o Miguel não estaria ali em transe, não estaria ali, não me recordo bem foi essa palavra que ele usou, mas ele quis dizer o seguinte, que Miguel não estava como se estivesse ali possuído pelo Espírito Santo, né? Não estivesse em transe, não estivesse
fora da sua vontade, dominado pelo Espírito Santo. Deixa eu explicar uma coisa. O Espírito Santo não faz isso com ninguém. O Espírito Santo não possui ninguém. Quem possui alguma pessoa são espíritos demoníacos, espíritos satânicos, que tiram a pessoa do seu centro, do seu prumo, da sua consciência. O Espírito Santo, ele enche a pessoa com o Espírito Santo. Ele enche pessoas que temem a Deus, pessoas que são cristãs, crentes em Cristo Jesus, que têm Jesus Cristo em seu Salvador. O Espírito Santo enche essas pessoas do Espírito Santo. Não tem nada a ver com possessão, com transe, com saída. Não é porque ele ficou explicando a fala do tal Miguel, dizendo assim, olha, ele está falando, é ele mesmo, não tem aí, ele não está em transe, ele não está, o Espírito Santo não tomou conta dele, ele não toma conta de ninguém. Não estou dizendo que o que aquele Miguel falou é correto ou é de Deus. Não penso também que não é. É dele mesmo, é carne pura, tá? Não é dele. Mas eu quero trazer para você aqui Bíblia, né? Quero trazer para você aqui 1 Coríntios 14, no 32. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo doutrinando, corrigindo, exortando a igreja de Coríntios, que estava com essa história de línguas estranhas, com essas histórias de profetada, né? E ele vem corrigindo lá, vários capítulos corrigindo. Aqui no 1 Coríntios 14, no 32, ele diz o seguinte, o apóstolo Paulo. Porque todos poderão, vamos do 31, tá? 1 Coríntios 14, 31. Porque todos poderão profetizar, um após o outro, ou seja, nunca duas pessoas ao mesmo tempo, para que todos aprendam e sejam consolados. 32, que é o que nos importa. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Ei! O espírito com E minúsculo, o espírito do profeta, o espírito da pessoa que está ali na frente, o que é profetizar? Falar a palavra de Deus, para exortar, para edificar a igreja e para consolar a igreja. São essas três finalidades da profecia no Novo Testamento. Então, o profeta que está ali profetizando, ou seja, falando palavra, não é adivinhação, não é predizer algo, não tem nada a ver com profecia isso aí é até condenado pela palavra. Deus proíbe esse tipo de coisa. Profecia não tem nada a ver com isso. Mas o tema aqui é o seguinte: o espírito do profeta estão sujeitos aos próprios profetas, ou seja, o profeta está totalmente consciente. O profeta não entra em transe, não. O profeta recebe o direcionamento da palavra para falar algo, mas ele não sai de si, ele não entra em transe, não. Quem acha aquele negócio de cair no chão, arrebatado, falar o que não sabe, esquecer o que falou, é porque estava o Espírito Santo. Não tem nada, é Bíblia. 1 Coríntios 14, 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Domínio próprio, é fruto do Espírito. Do que Espírito? Do Espírito Santo. Se eu estou cheio do Espírito Santo, eu tenho domínio próprio, porque é um dos frutos do Espírito Santo. E no 33, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ou seja, confusão, barulhada, gente desmaiada, isso não é de Deus não, meu irmão. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Aí ele diz o quê? Como em todas as igrejas dos santos, ou seja, em todas as igrejas verdadeiramente cristãs, verdadeiramente evangélicas, não tem confusão. O espírito do crente, ele tem autocontrole, o espírito do profeta também, ele, do crente que está profetizando, ele tem domínio próprio, porque é fruto do espírito, ele não é arrebatado, ele não sai do seu sentido, não pega os seus sentidos. E não é porque o culto a Deus não é Deus de confusão, é de paz. E o culto a Deus é racional. O culto a Deus não é um culto fora da razão. Então fica aqui esse esclarecimento, porque estou tendo que gravar vídeos desse tipo, porque realmente estão fazendo confusão com o evangelho. No caso do Ricardo Ventura, não penso que foi intencional, ele tentou falar de algo que ele não conhece. Mas estou aqui para corrigir isso aí, porque a igreja do Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo não pode ficar assim.